de nossa aqui, né? Situação muito difícil por lá. Caiu uma pancada de chuva de ontem para hoje, destruiu muito a região. A Kelly Borges está na cidade trazendo as informações mais atualizadas. Oi, Kelly. Então, Polito, como a Prefeitura, as ações estão sendo realizadas em conjunto com o DENIT nas estradas, também a Defesa Civil, esses números estão sendo levantados pouco a pouco. E agora nós recebemos atualizações que, nesse momento, já se consta 20 desabrigados aqui em Alfredo Wagner. 3 casas ficaram completamente destruídas e outras 3, elas foram afetadas de alguma forma, de forma que os moradores tiveram que se retirar, procurar abrigo na casa dos familiares, porque oferecia risco para eles. Além disso, 5 comunidades ao todo foram afetadas por causa dessas fortes chuvas que aconteceram nas últimas horas aqui. Portanto, Águas Frias, Arroio do Leão, Catuíra, Santa Bárbara e Saltinho são essas 5 comunidades que foram fortemente atingidas e 3 estão fazendo com que 500 pessoas nesse momento estejam completamente isoladas, a exemplo daqui, de Águas Frias, onde nós estamos. E aí nós vamos mostrar a situação para vocês do problema que foi instalado aqui. Ali atrás, onde vocês veem aquela água caindo ali de uma certa altura, é uma ponte que é justamente muito utilizada pelos moradores para acessar de um lado ao outro aqui do bairro de Águas Frias, dessa comunidade. Então, o que acontece, segundo os moradores aqui, é que toda vez que chove, essa água, que é muito forte, acaba levando, arrastando a cabeceira e aí eles ficam sem condições de fazer, né, essa travessia de um lado para o outro. Aí, exemplo aqui do Valsonir, que está aqui do meu ladinho. Valsonir, chega para cá um pouquinho, vamos ficar aqui mais em frente à câmera para você conversar comigo e me contar toda essa situação. Você, inclusive, parou seu carro ali porque sem condições, não tem como atravessar. Sem condições, não tem como atravessar. E qualquer enxurrada que dá, já acontece isso. Moro aqui há 50 anos, a minha mãe já foi tirada umas 3 a 4 vezes por cima da ponte de arame aqui no SAMU, porque não tem ponte. Sobre o prefeito a gente não pode reclamar, que comeu as cabeceiras e no outro dia já estão arrumando. Então o problema é a ponte mesmo. Agora, mostra aqui para mim, por favor, Ari. Aqui do ladinho, Polito, existe uma ponte, mas essa ponte aqui é para travessia de pedestres. Inclusive, enquanto eu aguardava ser chamada por você, 2 moradores passaram por aqui. É uma ponte que, inclusive, quando a gente olha, dá um certo pavorzinho. A gente tem um pouco de receio de passar por ela, mas é o único caminho que hoje vocês estão conseguindo fazer para, né, acessar de um lado ao outro. Tem 10 moradores, o senhor me disse ali, que estão completamente isolados, que não conseguem sair. Isso, são 10 moradores que tem aqui do lado de lá. E essa ponte de arame aí agora é o nosso socorro, porque só temos ela para atravessar para ir para nossas casas. Senão, a solução é essa ponte. Só a pedra aí. Valsonir, muitíssimo obrigada. Mário, chega para cá, por favor. O Mário, Polito, é um morador aqui também. Ele é jornalista, inclusive ele presta serviços para a prefeitura, justamente nesses momentos de mais tensão e de necessidade, que precisa fazer fotografias. Hoje de manhã você esteve, né, nas comunidades, que a gente vai tentar chegar daqui a pouquinho. Qual que é o relato que você conta do que você viu por lá? É de completa destruição, né? Muitas famílias que perderam tudo, famílias que tiveram casas completamente arrasadas, pessoas que tinham deficiência física, algum tipo de mobilidade reduzida, que tiveram que ser retiradas às pressas. Então é uma situação de completo desalento mesmo para essas famílias. Hoje de manhã a gente teve em algumas localidades fotografando, filmando, fazendo uma catalogação de qual que é a situação desses moradores. E é uma situação de completa destruição, que não é uma situação nova também, porque em Alfredo Wagner é bastante recorrente essas chuvas intensas que levam pontes, que destrói, que cai barreira dos morros, que leva casas. É uma situação bastante difícil que mostra a força da natureza, né, nesses momentos em que não tem o que fazer, né? Agora é trabalhar em prol das pessoas que perderam tudo, que estão aí e prestar algum tipo de assistência a elas. Muitíssimo obrigada, Mário. Inclusive, Polito, o Mário cedeu para a gente a entrevista que ele fez com uma das moradoras quando ele chegou lá, que é a Vânia. A gente compartilha com vocês agora. Abraço, mas o bueiro às vezes entupia. E daí nós não demos bola. E comecemos a cuidar para não entrar água para dentro de casa. Daqui a pouco, eu com 4 crianças na frente da porta cuidando,
veio um rolo no meio da estrada. Eu disse só para eles correr. E daí começou a destruição, tudo veio descendo tudo e destruindo tudo que tinha pela frente. O meu irmão foi o pior, a minha mãe, a minha só entrou uma lama, mas foi nós tudo afetado. Quantas famílias vivem aqui nessa localidade? 4. E quantas casas foram destruídas? 4. 2. 2 casas foram totalmente destruídas, Totalmente. né? E tem uma pessoa que vive aqui que é cadeirante, e né? meu pai e minha mãe dependem de muleta para locomoção. Tá, e como que vocês fizeram nessa hora do desespero? O meu pai e minha mãe, eles carregaram abraço lá para casa. A minha cunhada, eles empurrou dentro do carro até que os bombeiros chegaram e levaram eles morro acima daí. Aí essas famílias, 2 casas, perderam tudo, né? Tudo, não sobrou nada. Dá até dó dos coitados. Então, Polito, a gente volta daqui a pouquinho, porque agora nós vamos tentar chegar até a casa desses moradores para mostrar de fato toda essa situação de desalento dessas famílias que estão passando por esse momento difícil aqui nessa manhã em Alfredo Wagner. Até já. Obrigado, Kelly. Até daqui a pouco para a gente falar um pouco mais dessa situação gravíssima que enfrenta Alfredo Wagner nesses momentos que a gente agradece muito a Deus, né? Por estar em um local seguro, que eu vou te contar situações difíceis que Santa Catarina vive, já não é de agora, né? Vira e mexe, algum evento climático nos atinge por aqui. Temos uma força solidária inacreditável, que é utilizada como exemplo em todos os cantos do Brasil, porque a gente consegue se reconstruir. E foi assim sempre, né? Em todas as situações. Graças a Deus, não há vítimas fatais. Pessoas que se machucaram, o coronel dos bombeiros, César, que está lá na Defesa Civil, já disse que foram só ferimentos realmente muito leves e superficiais. Mas o prejuízo é enorme, né? Veja a casa dessa senhora, a dona Márcia, não é isso? Completamente destruída, foi invadida por uma quantidade enorme de lama, tomou conta de todos os cantos, né? Inclusive dos estábulos ali, Dona Vânia, dos locais onde ficam os bichos também, né? Tá tudo destruído. Que loucura, desceu como se fosse um monte de lama numa maré, realmente, uma onda muito grande de lama que atingiu as casas. Essa cena mostrou muito bem. Daqui a pouco a gente traz mais informações torcendo por Alfredo Wagner. Tem um trecho da Avenida